Boa noite. O debate do programa do Governo na Assembleia da República e a polémica votação dos deputados europeus sobre os resgates dos migrantes no Mediterrâneo são os temas da prova dos 9 desta noite, com Pedro Silva Pereira, Fernando Rosas e José Luís Arnaud, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Fernando Rosas, começo por si e pelo programa do Governo. Viu alguns sinais positivos neste programa? Bom, eu acho que há 8 anos tinha-se ultrapassado uma exclusão no sistema político português, que era à esquerda do Partido Socialista, não era autorizada por aquela espécie de monopólio ao centro que existia a participar na política. Há 4 anos a grande novidade foi que isso se ultrapassou, se conseguiu um acordo político que se popularizou, infelizmente, mas popularizou-se com o nome de Geringonça, e a grande questão que se coloca agora ao fim dos 8 anos é saber se este acordo político que viabilizou que a esquerda do PS possa participar na formulação das políticas que regem o país pode ou não pode continuar. Eu acho que isto teve um começo infeliz. E o começo infeliz que teve foi o facto de o Partido Socialista, tendo apelado à Constituição da Geringonça e tendo até dito que a Geringonça ia recomeçar no dia das eleições, não ter aceito fazer um acordo escrito, um acordo em termos formais com o Bloco de Esquerda, também não o ter feito com o Partido Comunista, mas nesse caso porque o Partido Comunista o não terá querido fazer, o que significa que a Geringonça, na realidade, acabou enquanto acordo político de apoio à governação. O que significa que dificilmente se pode falar de uma maioria política no Parlamento. Não há uma maioria política no Parlamento, porque não há uma maioria de esquerda no sentido formal do termo. Lamento contrariar o Ministro Santos Silva. Era isso que eu ia dizer, o Santos Silva insistentemente em maioria, mas não há maioria no Parlamento. Mas Santos Silva foi claro dizendo que se os partidos à esquerda se juntassem com os partidos à direita, que é a única forma de fazer cair o governo, isso trairia o seu eleitorado. Esse mantra, que tanto quanto eu sei, o Silva Pereira teve o mérito de iniciar aqui no programa anterior, de que nós não temos maioria absoluta. Nós, não tendo maioria absoluta, faz de conta que temos, porque a esquerda jamais se poderá unir sem se trair a si própria, jamais se poderá votar à direita para derrubar o governo. E, portanto, este governo é, na realidade, inderrubável, porque vocês não podem votar contra, unir-se à direita para derrubar o governo, e, portanto, nós estamos como se fosse maioria absoluta. Isto é um mantra de arrogância política. Mantra da arrogância, e é um mau começo, indiscutivelmente, um mau começo de conversa, porque o programa do Partido Socialista tem coisas que são interessantes, tem discutido do ponto de vista da sua substância. O que eu vejo no programa do Partido Socialista é, sobretudo, o que me preocupa. Há aspectos que é preciso dizer que são positivos, a coisa do encerramento das centrais, mesmo a proposta de salário mínimo, as propostas no campo da educação das PPPs, tudo isso são aspectos que eu valorizo. Agora, no programa há questões que merecem discussão atenta, porque, sobretudo, o problema do investimento, os 10 mil milhões de euros suplementares, digamos, que o Ministro Vieira anunciou, parecem muito insuficientes para as enormes carências que, sobretudo no campo do Serviço Nacional de Saúde e da habitação, tomando só estes dois casos, são, quer dizer, manifestamente o que o programa anuncia é vago, pouco contabilizado, com metas fluidas e, sobretudo, o dinheiro que aparentemente se disponibiliza não fica aquém daquilo que seriam as necessidades de investimento público nos serviços públicos. Haveria a disponibilidade à esquerda, dos partidos à esquerda, para negociar é declarada, está aberta, apesar de não haver um acordo escrito, mas este princípio de que vocês estão aí sossegados, de certeza, porque não podem votar contra nós e nós não temos maioria absoluta, mas é como se tivéssemos. É um mau. Quer dizer, porque na realidade, já nem sei se quem disse isto foi um deputado do PC, se foi um do Bloco. Mas seja quem for que disse bem
quer dizer, é um mau princípio, porque não se pode começar uma coisa destas, não se pode começar uma legislatura, não se pode começar um terreno político de discussão dizendo, vocês tenham paciência, mas agora fazem o que nós queremos porque não podem votar contra nós. E até porque, repare, não é, quer dizer, este tipo de injunção não é proporcional, porque vocês não podem unir-se à direita para derrubar o governo porque contrariam o espírito da coisa, traem-se a si próprios, não é? E o Partido Socialista pode unir-se à direita? E quando o Partido Socialista se une à direita para fazer coisas que os outros partidos à sua esquerda consideram uma traição a si próprio? Isso que aconteceu na legislatura anterior. Legislação laboral, por exemplo, não é? Não é legítimo. Os partidos à esquerda do Partido Socialista são responsáveis pelos votos da direita ou só são responsáveis pelos votos que eles próprios fazem? E, portanto, quer dizer, entrar neste tipo de jogo, que é um jogo, salvo o devido respeito, imbecil, não é? É um jogo que não tem sentido e só prejudica o que há a conversar de futuro. Ou seja, temos aí o orçamento pela frente. Ainda não começaram as negociações, ainda não houve reuniões nenhumas, ainda não houve nada para o orçamento. Mas se há disponibilidade para discutir medida a medida, e se há disponibilidade para, não havendo acordo, ir fazendo acordo, acho que isto é um mau... Acho que no começo o programa tem coisas que são interessantes, tem outras que seguramente merecem preocupação, uma preocupação grande, mas acho que dizer à esquerda vocês não podem fazer nada se não fazer o que nós queremos não é um bom começo. Não é um bom começo. Os partidos à esquerda dizem que o PS, não tendo tido maioria absoluta, não quis negociar com ninguém, mas quer governar como se tivesse maioria absoluta. Como dizia um deputado do Bloco, se não me engano, não há minorias absolutas. Bom, não se trata disso. Deixa-me começar por dizer que eu acho que este debate do programa do Governo foi um debate tranquilo para o Governo. Tranquilo porque em tantos partidos da oposição na Assembleia ninguém apresentou sequer uma moção de rejeição do programa de Governo e também porque ao longo do debate não houve nenhum incidente verdadeiramente difícil de gerir para o Governo. Mas foi também um debate esclarecedor e eu acho que o ponto político mais importante deste debate é que o Governo e o Partido Socialista confirmaram a sua preferência por uma governação assente em entendimentos à esquerda. Sem excluir, naturalmente, a possibilidade de entendimentos pontuais com outros partidos, o PAN ou mesmo o PSD, mas realmente a preferência do Partido Socialista, a orientação Sim, mas do não governo, há negociações com a esquerda. A orientação do Governo é para dar continuidade ao diálogo à esquerda. E isto no novo quadro político que resulta das eleições. Nós já discutimos isso aqui. De facto, o Partido Comunista recusou a existência de um acordo escrito. E, portanto, a fórmula política exatamente que existiu na legislatura anterior estava inviabilizada. E eu penso que a escolha do Primeiro-Ministro é para a solução que mais se aproxima da solução anterior. Isto é, continuar a envolver todos os partidos à esquerda e a corresponsabilizá-los nas soluções governativas, agora sem a forma escrita, porque isso se tornou Mas diga uma coisa, mas a esquerda não tem autonomia para votar contra aquilo que o Bloco de Esquerda a certa altura sugeria, como uma das duas alternativas, porque a primeira era esta que o Partido Socialista escolheu, e que era ter um tratamento preferencial com o Bloco de Esquerda, dar-lhe uma forma escrita que, inevitavelmente, ia implicar uma solução política completamente diferente, porque significaria uma secundarização do Partido Comunista e do Partido Ecologista dos Verdes. Isso sim seria radicalmente diferente. Mas os partidos à esquerda estão ou não impedidos de votar com a direita? Não se trata de ser impedidos. O que nós sublinhamos, eu sublinhei aqui, o Governo fez também, o Partido Socialista também, sublinhou um facto que é um facto objetivo. Um facto objetivo. O Governo do Partido Socialista só pode ser derrubado por uma coligação negativa dos partidos da esquerda com os partidos da direita e da extrema-direita. E, primeiro, eu acho que isso seria evidentemente desastroso. Mas qual para a é o esquerda, efeito político interessante dessa constatação? É muito interessante. E este é que é verdadeiramente o ponto, o Fernando Roças pergunta bem. Qual é o efeito desta constatação? É que nós devemos perspectivar esta legislatura
nestas circunstâncias. E acho que a esquerda, percebendo que esta é a realidade política parlamentar que resultou das eleições, tem interesse em construir uma parceria estratégica com o governo do Partido Socialista, mesmo que não seja sob forma escrita. Porque se o não fizer, se não houver essa parceria estratégica quanto à orientação da governação, o que vai acontecer é que nós vamos assistir aos partidos da esquerda a acentuarem um distanciamento em relação ao governo. Já na legislatura anterior existiu divergências, isso é sabido, mas naturalmente haverá uma tendência para acentuarem o distanciamento em relação ao governo, uma atitude mais crítica, mais agressiva em relação ao governo e depois, no momento crítico da votação, serem condicionados a optar por uma espécie de abstenção violenta. E isso é uma coisa muito negativa para a esquerda. E em que os partidos à esquerda devem pensar. Porque não é do interesse deles que as pessoas vejam um discurso panfletário contra o governo e depois chegar ao momento da votação e a abstenção para viabilizar as funções governativas. Também tem-se visto a parte do PS um discurso bastante duro em relação aos partidos à esquerda. Não parece, eu acho... Quando António Costa diz amigo não empata amigo... Não, mas não parece. Quer dizer, eu acho, aliás, que o tom deste debate parlamentar já foi um certo virar de página em relação ao ambiente próprio da campanha eleitoral. O Partido Socialista esclareceu a sua... a preferência por estes entendimentos à esquerda. Os partidos à esquerda manifestaram divergências, como seria de esperar, e as suas exigências em relação à ação governativa, mas acho também que, da parte da esquerda, o tom deste debate já foi um tom mais de quem se vai adaptando ao novo quadro político, e eu acho que o novo quadro político recomenda isto. Uma parceria estratégica entre o Partido Socialista, o governo do Partido Socialista e os partidos. José Luís Arnoux, foi também a estreia, este debate sobre o programa do governo, foi também a estreia de Rui Rio como líder parlamentar. Como é que correu essa estreia, na sua opinião? Olha, eu acho que esta estreia correu bastante bem, mas eu queria também ir ao programa, obviamente dito, mas resumiria que eu acho que o programa do governo teve três características essenciais nesta questão do programa do governo. Primeira foi que, efetivamente, António Costa e através de Augusto Santos Silva mostraram claramente, deixaram aquilo que no próprio discurso estava escrito como um aviso, digamos, de como iria funcionar o governo. E de que o facto de que há uma nova realidade, há uma nova dinâmica que funcionou na anterior legislatura, que agora funciona e tem que funcionar de uma maneira mais inorgânica. E, portanto, o que preocupa muito os senhores do Bloco de Esquerda, porque era um documento escrito e um papel, mas, obviamente, e com muito sentido político e de Estado, António Costa não se quis pôr na mão refém do Bloco de Esquerda, o que é óbvio. O segundo aspecto positivo deste debate é que foi a afirmação clara de que o líder da oposição estava no Parlamento. E o Rui Rio, temos que o reconhecer, esteve nas duas intervenções que fê-las numa forma em que evidenciou, por um lado, mostrou o tipo de oposição que vai fazer e que vai ser uma oposição dura, uma oposição cáustica, uma oposição permanente, no primeiro discurso, e depois na segunda intervenção final, que, fazendo a oposição, tem sentido de Estado para aquelas que forem as matérias de Estado que se tem que consensualizar. E a terceira matéria, e portanto, acho que foi positivo nesse sentido, António Costa e Rui Rio estiveram taco a taco, estiveram lado a lado, os dois Já agora, Rio é o líder, que é o candidato, neste caso o PSD vai ter um congresso, é o candidato com melhores condições para assegurar a liderança. Deixa-me primeiro acabar esta matéria do programa do governo. E depois há o terceiro aspecto, é que de facto, com a nova, digamos, entrada dos novos partidos do Bloco no Parlamento, o Bloco de Esquerda e os numeritos das senhoras deputadas do Bloco de Esquerda ficaram reduzidos e, portanto, hoje em dia já não há apenas o show-off que antigamente o Bloco de Esquerda tinha o domínio de fazer em termos parlamentares. Há hoje novas realidades parlamentares, há uma nova dinâmica parlamentar e que apaga esse aspecto do número político imediato que o Bloco de Esquerda tanto se especializou. E, portanto, são as três novas realidades. E por isso eu acho que eu compreendo o incómodo do Fernando Rosas relativamente a não ver um documento escrito. Eu acho que congratulo-me por ver o Fernando Rosas a concordar com o Rui Rio de que efetivamente que começou mal esta legislatura e que se calhar não dura 4 anos. Vejo aí uma convergência objetiva já, mas na realidade eu acho que há aqui uma nova realidade, há aqui uma nova
dinâmica, e há aqui, efetivamente, apesar da forma hábil e sempre habilidosa que o Pedro Silva Pereira aqui demonstrou e tentou-me demonstrar, há aqui uma situação que é esta: a esquerda só pode ter este governo abaixo se aliar à direita, e isso terá consequências eleitorais. Ponto final, parágrafo. Para a esquerda? Para a esquerda. Para a esquerda que deve estar abaixo do Partido Socialista. E, portanto, estamos na situação do PRD. A esquerda hoje está para o Partido Socialista como esteve o PRD há uns anos para o PSD. Exatamente. E no momento que deitar o PSD, que o PRD deitou o PSD abaixo, o professor Carlos O exemplo mais recente foi com o governo de Sócrates. Mas isso foi diferente. A realidade aqui, mutatis mutandi, é a realidade. A esquerda mas hoje... também aí, nessa ocasião, o Bloco de Esquerda ficou reduzido a metade dos votos. A metade dos votos depois, também. Aliás, também o Rocha também perdeu muitos votos nestas eleições. Convenhamos. Também não subiu, também não lhe valeu de muito a geringonça e o papel escalito. 50 mil. Mas enfim, 60 mil votos. Mas enfim, anyway, o que importa aqui é que a situação que estamos, e esta é a realidade, sociologicamente falando, os partidos de esquerda, todos eles, os existentes, os antigos e os novos, estão hoje reféns do Partido Socialista. O Augusto Santos Silva não teve pejo em o dizer. Olhos nos olhos, cara na cara, no Parlamento. E isso, de facto, é notável. Mas então não concorda com o Rui Rio quando ele diz que temos uma legislatura para 2 anos, porque na sua opinião pode durar 4 anos. Eu acho que esta... Se a esquerda está refém... O Rio acha isso, é a interpretação que ele tem. Sim. O que eu acho é que pode haver condições que a esquerda caia no erro ou tenha a necessidade de fazer o que o PRD fez, que foi deitar o professor Cavaco Silva ao chão, e depois o professor Cavaco Silva teve as condições, ou o PSD poderá ter as condições de substituir. E, portanto, se a esquerda deitar este governo abaixo, foi isso que o Augusto Santos Silva disse. No ponto final, parágrafo, temos que ler aquele António Costa também não disse muito diferente. Mas foi diferente. Quando o António Costa deixou esta parte mais política dura, cá para baixo, e o Augusto Santos Silva, que enfim que é cáustico, como a gente sabe, mas eu gosto sempre de malhar, agora já não é só na direita, mas malha na esquerda, portanto está nessa sua dupla função de malhador do reino. Ele sempre teve. Sim, é o malhador do reino. Sim, sempre reivindicou malhar nas duas. Sim. Mas com mais galo e malhar na direita. Para aqueles que se consideravam de direita. Ele não malha no centro, portanto o PSD não está abrangido. Bom, dito isto, o que temos aqui é uma nova realidade e temos um governo a dizer aos portugueses no Parlamento: meus senhores, a esquerda, os senhores estão reféns de nós. Fernando Rosas. Bom, eu gostava de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a reivindicação da parte do Bloco de Esquerda de haver um documento escrito não era assim tão obtusa nem tão estranha. No núcleo duro do Partido Socialista, de acordo com as notícias que vieram ao público e não foram desmentidas, houve várias pessoas que defenderam que devia haver um... Nomeadamente, segundo o Expresso, Cisa Vieira. Nomeadamente o segundo homem do governo, o Cisa Vieira, que não é propriamente um esquerdista dentro do Partido Socialista. E, portanto, é um legalista. O que demonstra que a ideia de haver um compromisso escrito é talvez uma condição essencial para haver a tal parceria estratégica. Ou seja, não há parceria estratégica sem compromisso. O que é um documento escrito? Um documento escrito é um compromisso acerca do que se pode e do que se não pode fazer. E acerca dos prazos e dos custos, etc. É preciso saber-se que na geringonça anterior houve muito trabalho feito fora do Parlamento, com reuniões, equipas de trabalho, cálculo de custos, previsão de... Aliás, tempo, o programa do governo revelava isso. O programa do governo de há 4 anos não tem nada a ver com o programa do governo. Eu gostava de acabar. Houve muito trabalho feito nesse sentido. E um trabalho que teve como matriz o acordo que foi feito. Um acordo genérico em que se diz não tomamos compromisso nenhum, estudamos caso a caso, é um acordo que vale o que vale. Quer dizer, quando se concorda, quando não se concorda, não se concorda, porque não há nenhum núcleo de matérias acerca do qual se acorda que se deve fazer, o que eu acabei de dizer. Se fazer em conjunto. Portanto, o Partido Socialista não teve maioria absoluta e está convencido que em nenhuma circunstância à esquerda se pode ter uma coincidência de votos com a direita que derruba o governo.
Pode até que ser que se engane, porque isto, a vida política é complicada, os movimentos sociais lá fora são complicados. Quer dizer, nem tudo se passa dentro do governo e dentro do Parlamento à margem do que é a vida social, do que é o descontentamento social, do que são as expectativas sociais e, portanto, a ver, vamos, como é que isso funciona. E não se trata de discursos panfletários. Discursos panfletários é muito o que fazia o antigo chefe de fila do Partido Socialista. Isso é que são discursos chefe de fila no Parlamento do Partido Socialista. Isso, discursos panfletários, provavelmente não houve ninguém que não fizesse, não é? E tentar atribuir isso ao grupo parlamentar, ou aos números, como dizia. Claro, o Bloco de Esquerda fazia números porque incomodavam a política reacionária e conservadora do Partido Social Democrata, da Troika e dessa desgraça toda que atravessou o país durante 4 anos. São números, está claro, são números, aliás, muito eficazes e muito justos no essencial. Já agora, queria dizer, portanto, que não vejo qual é o efeito prático de se dizer que os senhores são aliados à direita que derrubam o governo. Qual é o efeito prático que isso tem? Qual é? É dizer o quê? Não dizia agora que tinha efeitos eleitorais uma junção dessas. Sim, tem efeitos. Isso depende das circunstâncias. Depende das circunstâncias. Quer dizer, eu acho graça a dizer-se que, quando foi o quarto PEC do Sócrates, que o Bloco de Esquerda votou a favor, votou contra, viámos por aí abaixo, ficámos reduzidos a metade de deputados. E o Partido Socialista, quantos é que perdeu? Quer dizer, quem perdeu foi a esquerda toda nesse... Certeza que não perdeu para metade. Pois não, porque naturalmente não perdeu para metade, mas não perdeu pouco. Portanto, quer dizer, o problema foi a esquerda toda que perdeu por virtude de uma política que era uma política errada. Portanto, cada um tem a sua interpretação acerca disso. Finalmente dizer que não me perguntou, mas eu digo, sobre o Rui Rio. Eu acho que o Dr. Rui Rio fez o seu número, aí está o número do coisa, mas o que me espantou foi que ele fez uma intervenção completamente à margem do essencial. Quer dizer, falou que o governo era grande, que era preciso fazer umas coisas de marcenaria para alojar o número de coisas. Não teve praticamente, não disse praticamente nada de substancial sobre o programa do Partido Socialista. Quer dizer, fez um número de circo, digamos assim, com todo o respeito pelos profissionais do circo. E sem nenhum desrespeito com a figura, com o Dr. Rui Rio, que é um homem que eu, naturalmente, respeito absolutamente. Agora, passou completamente, quer dizer, quis fazer o seu número e passou completamente ao lado do essencial. Não ouviu todo, ouviu só o resumo. Tem que ver a intervenção toda, tem que ouvir ao Fernando Rosa. Você não deve ter ouvido a intervenção toda. Foi à margem do essencial. Não há da bancada do PSD uma intervenção de substância sobre o programa. Seguramente haverá agora a seguir e tal, e por aí fora no orçamento. Mas não ficámos a saber muitas das alternativas que se propõem ou não propõem para esta governação. Eu estou de acordo com o Sr. Pereira. O debate foi interessante. As perguntas feitas aos ministros e as respostas dos ministros foi interessante porque revelou muito do que é que os partidos querem fazer. Mas eu acho que o contributo dado pelo PSD nessa matéria foi muito pobre. Com toda a franqueza foi muito pobre. O PSD pôs o dedo na ferida, com todo o respeito, quer dizer, quando o PSD diz que há um conjunto de medidas que vão desde a criação do provedor do animal a conjunto de outras medidas que não são a prioridade dos portugueses, como o problema da colocação dos professores estáveis e outras medidas desse género. E não se resolve o problema do Serviço Nacional de Saúde. Não se põe dinheiro a sério no Serviço Nacional de Saúde, que está no colapso, como hoje vimos em algum Algarve, que está com falta de quadros efetivos, quando não há uma política de investimento público, como deve ser, quando não há o baixamento dos impostos para criar condições de riqueza e criar competitividade na economia, quando não há essas condições, isso foi o que o PSD disse. Agora é evidente que isso incomoda, porque há uma diferença, nós não queremos nacionalizar, nós queremos devolver à sociedade civil e queremos que o Partido Socialista tivesse essa dinâmica. Os querem, nós sabemos. Era a minha vez, talvez. Desculpa, Pedro. Duas notas para Só um ponto que Fernando Rosas aqui referiu. De facto, a queda do governo depende também das circunstâncias em que ela acontece. Ora, dá a ideia, ouvindo o Partido Socialista, que as circunstâncias desta legislatura vão repetir as anteriores e pode não acontecer. Pode haver uma crise, pode a situação financeira deteriorar-se, pode a situação económica também e, portanto, pode o governo também não estar, ou o Partido Socialista, nas melhores condições para ir para eleições, não?
Pode. Já lá vou. Deixe-me só 2 notas prévias. Primeiro, porque tenho uma oportunidade rara de concordar com os meus 2 colegas de debate a propósito do Rui Rio. Concordar com o José Luís Arjô, no sentido em que, de facto, Rui Rio teve uma prestação enérgica no debate parlamentar. Eu acho que isso o coloca... E penso que, enfim, a tentativa foi mesmo essa, de marcar a diferença entre o que é um líder do PSD estar no Parlamento e um líder do PSD não estar no Parlamento. Portanto, acho que o objetivo foi conseguido, de marcar uma vantagem em relação a Montenegro na disputa interna da liderança do PSD. Mas concordar também com o Fernando Rosas, porque o Rio, do ponto de vista da substância, teve uma enorme dificuldade em dar um contributo realmente significativo para o debate. Aliás, começou até por dizer que não tinha lido o programa do Governo que estava ali a discutir, o que desde logo já não prometia. Ele sempre se queixou de falta de tempo. Uma segunda nota é também para o CDS, que eu queria referir, porque acho que realmente resulta deste debate uma certa diluição do CDS naquele novo quadro parlamentar. E acho que o CDS, neste debate, veio reconfirmar as suas dificuldades de afirmação. Mas isso tem a ver também com os novos deputados que entraram dos novos partidos? Sim, há mais gente a falar, há mais motivos de interesse e, portanto, acho que o CDS tem mais dificuldade, e revelou neste debate, em ter uma linha que faça sentido e em marcar um espaço no debate parlamentar. Ora, quanto à questão de fundo que estava aqui a ser colocada, eu queria sublinhar o seguinte. É evidente que os partidos, ao longo da legislatura, assumirão as responsabilidades pelas suas votações. Aquelas que têm que ver com os orçamentos, aquelas em que está em causa a sobrevivência do governo e outras. Assumirão as suas responsabilidades e todos têm liberdade para votar como entenderem. Ninguém está a dizer que a esquerda não pode fazer isto ou aquilo nessas votações. O que estamos a recordar é que assumirá as suas responsabilidades. E eu lembro-me bem da situação que precedeu a construção da solução governativa em 2015, em que era o eleitorado da esquerda nas ruas que, diante do Jerónimo de Sousa, diante da Catarina Martins, dizia: vocês, por favor, entendam-se à esquerda, entendam-se com o Partido Socialista. Mas quem acabou com isso foi o António Costa. Não foi nada. Porque, aliás, com grande satisfação do PSD. Porque a divisão da esquerda foi traumática, entregou o poder à direita, uma direita muito à direita, como nós tivemos a oportunidade de ver naquela governação daqueles anos que agora são conhecidos por anos da Troika, mas realmente são anos de uma governação não de direita. Não vá por aí, ó Pedro. Além da Troika, esse ponto é... Depois temos a pré-Troika. Mas atenção. Vamos por aí. Portanto, isso foi traumático. E, portanto, acho que no momento de considerar o modo como nos posicionamos perante esta legislatura, isso deve ser recordado. E é uma consequência objetiva da aritmética parlamentar. E, portanto, certamente pode haver circunstâncias e explicações para uma atitude desse género, em que até os partidos à esquerda podem justificar-se uma coincidência objetiva com a direita, com a extrema-direita, para derrubar o governo do Partido Socialista. Eu acho que isso seria realmente, como disse o Augusto Santos Silva, uma traição ao eleitorado da esquerda e uma coisa que é uma reincidência num erro que foi traumático para a esquerda. E, portanto, acho que nós devemos evitar essa situação. Como é que evitamos essa situação? Concentrando-nos na construção daquilo que eu chamei uma parceria estratégica. E há no programa do Governo uma política de aumento do salário mínimo nacional. Mas, por exemplo, em relação ao aumento... Mas vamos então a um facto concreto. Em relação ao aumento do salário mínimo, que vai à concertação social, que contrapartidas é que o Governo tenciona dar às associações patronais? É porque há 4 anos era a baixa da TSU e isso só não foi para a frente porque estava escrito no acordo com o Bloco. Isso é evidente que é um assunto para discutir na concertação social e não
posso, nem ninguém pode, nesta altura, antecipar como é que esse diálogo vai decorrer. Os primeiros sinais são positivos. A forma como as entidades patronais reagiram a esta meta que o Dr. Rui Rio achou arrojada de chegar aos 750 euros de salário mínimo nacional no final da legislatura, esses sinais foram positivos. Agora, eu acho que, prolongando uma política de devolução de rendimentos e de recuperação de rendimentos das famílias e dos trabalhadores, combatendo a pobreza e as desigualdades, reforçando os serviços públicos, consumando Sim, uma mas nada política disso está muito de claro no transição programa do governo. Eu acho que está. De transição energética, o encerramento das centrais do Pego e de Sines, muito antes. Mas isso não são os próprios, não, isso não são os problemas dos portugueses. Os portugueses são os hospitais, são falta de transportes, são falta... Os comboios não andam... José Luís Arnaud recordará que o problema dos transportes foi enfrentado pelo Partido Socialista, como nunca tinha sido antes no passado, com a política dos espaços sociais, que aumentou em muito a procura, e está a ser feito um investimento também na infraestrutura. Mas não menospreza a questão das alterações climáticas. Porque não menospreza nada, ela diz muito, não apenas aos jovens, mas a muita gente que está consciente dos problemas que o país e o mundo atravessam. Eu queria só, sem estar a maiar na mesma coisa, para utilizar a terminologia do Ministro Santos Silva, queria dizer o seguinte: parcerias estratégicas, buscas de entendimento, é claro que sim, mas quem deu a primeira machadada nesse processo foi o Dr. António Costa, ao acabar com a geringonça, ou seja, ao acabar com o acordo que estava estabelecido na geringonça. Sabe bem, o país inteiro sabe que isso não foi possível porque o Partido Comunista não quis. Não, isso não foi possível porque o Partido Socialista, por uma maioria do íamos excluir dois partidos e ter um entendimento só com o Bloco. Se não me interromper, eu acabo o meu raciocínio. O país sabe que o Partido Socialista não quis fazer esse acordo escrito, mas também ficou a saber que, por acaso, até foi por uma maioria, com uma minoria que queria fazer. E fico satisfeito com saber que isso... Segunda questão, deixe-me só dizer, concertação social é um tema que eu não... Eu espanta-me como é que o Partido Socialista pode concordar com esta habilidade patronal na concertação social, que é tentar retirar à Assembleia da República o direito e o dever de legislar com a soberania própria do Parlamento em matérias como distribuição de rendimentos, salários, legislação laboral, etc. Fazendo da concertação social uma tentativa de entendimento entre o Governo e o patronato acerca de questões que são fundamentais para o conjunto do país, nomeadamente a legislação laboral. Não se toca na legislação laboral porque os patrões não deixam. É assunto da concertação social. Aumento dos salários, quem é que discute? Não é o Parlamento, é com o patronato, coisa. E a concertação social é uma armadilha permanente para uma parte do sindicalismo. Porquê? Porque a maioria na concertação social é entre o Governo, as confederações patronais e a UGT, que é uma espécie de apêndice da mesma coisa. E, portanto, é uma espécie de apêndice da mesma coisa a sancionar todos estes acordos. É por isso que eles querem retirar isto do Parlamento e pôr na concertação social. Quando o Parlamento é o órgão soberano para legislar sobre legislação, sobre condições de trabalho, para legislar sobre condições salariais. Como eu dizia, há 4 anos o Governo foi obrigado a recuar exatamente porque havia um acordo escrito com o Bloco de Esquerda sobre a baixa da TSU, para compensar o ordenado. Exatamente. Agora que não há acordo escrito, são capazes de voltar ao mesmo. Não sei, vamos ver. Vamos ver. Mas a concertação social é uma forma de esvaziar os poderes do Parlamento nesta matéria. Não diga isso. Não diga isso. Isso é uma visão muito... Isso é uma visão muito pouco social-democrata. Muito pouco totalitarista da situação. O Estado é que compete regular isso, não é? O Pedro Silva Pereira dizia aqui que o Rui Rio estava a mostrar que era possível e que era vantajoso para o PSD ter o líder na Assembleia da República. Concorda? Não, para qualquer partido, como se viu pelos comentários que o Pedro Silva Pereira fez relativamente ao CDS, é importante que tenha o líder no Parlamento. Tem havido muitos partidos que têm chegado ao poder, como o PSD nomeadamente, e até o Partido Socialista, sem um líder estarem no Parlamento. Não é uma condição necessária. É uma condição... Sim, o António Costa, que estava na Câmara de Lisboa. Está bem. Sim, está bem. Bom, por exemplo, uma parte, por exemplo. E o Pedro Passos Coelho, que não era deputado.
e Marcelo Rebelo de Sousa, que não era deputado. Bom, dito isto, portanto, acho que é importante que haja uma clarificação daquele que é o papel do líder e do contraparte do António Costa. Aconteceu isso no Parlamento, efetivamente. O Rui Rio falou, aquela ideia que se criou de que o Rui Rio tinha um sentido de complexo relativamente ao António Costa. Acha que tem? Não. Eu acho que poderia ter existido um sentimento de alguma complicidade nos tempos da autarquia de Lisboa com o Porto, quer dizer, naquele relacionamento institucional que é entre Lisboa e Porto, que ter-se-ia por osmose passado às pessoas. Eu acho que isso não está ultrapassado, como se provou na campanha eleitoral e provou nos debates que o Rui Rio ganhou esmagadoramente a António Costa, e depois, hoje vai ser verificado no Parlamento, na forma como, de facto, o Rui Rio demonstrou que vai fazer uma oposição. É um discurso, o PSD, foi o que ele disse, ele não personalizou a questão, mas que o PSD iria fazer uma oposição dura, cáustica e permanente, mas que nas matérias do sentido de Estado e nas matérias em que é preciso convergir, estaria ali para convergir. E vai convergir, porque isso aconteceu. Mas concorda, então? Constância, deixa-me dizer uma coisa. Eu acho isto de um lirismo fantástico, esta posição do Fernando Rosas e do Bloco de Esquerda, querer um papel escrito. Porque havia papel escrito na legislatura anterior e nada impediu o Partido Socialista de votar uns determinados... Não, no que toca ao compromisso escrito foi tudo cumprido. Pronto. Mas havia uma liberdade. E era o acordo possível, mas foi cumprido. Quer dizer, o papel teve uma importância grande no bom funcionamento da coisa. Mas eu acho que você não diga que não confio no António Costa. Depois de 4 anos não confio no António Costa. Não é questão de... Isso não é... Agora, aqui a questão não é esta. A confiança não é uma coisa metafísica, é uma coisa concreta. Mas a questão concreta, voltamos a coisas concretas, é que efetivamente na anterior legislatura, e em matérias muito relevantes para o futuro do país, para a economia nacional, o Partido Socialista votou com o PSD, votou com o CDS e não ficou refém de um papel nenhum assinado com a esquerda. E portanto isso é importante porque há a haver essa mobilidade. Aliás, eu convido a ler o artigo hoje do Financial Times sobre o debate parlamentar e o elogio que Portugal teve e que o António Costa também teve por esta descolagem e por esta liberdade que ele tem de fazer... Eu calculo que o elogio deve ser rasgadíssimo. A direita está toda exuberante com isso. É um sinal positivo. O Financial Times já não é o que é. Já não é o que é. É um sinal importante para a reputação do país. Estão satisfeitos. Já viu o que era o Partido Socialista estar refeito do Bloco de Esquerda? Acredito que os patrões, a banca, José Luís já a se finança dizia isso em relação à internacional, geringonça e a prova é que isso não se verificou. Quando foi formado este acordo à esquerda, dizia-se isso também. Não, mas aí havia um ceticismo, quer dizer, hoje houve 4 anos que provaram que apesar de haver a geringonça, que também era o Partido Socialista conseguia fazer acordos com outros partidos. Está aprovado. E o que vai acontecer, mas com uma vantagem só, Constância, só com uma situação de vantagem, é que António Costa está muito seguro, e eu aí tenho alguma divergência relativamente e ao Fernando Rosas, que o Governo está para durar pouco, porque o António Costa está muito seguro. O Governo ia estar para durar pouco. O António Costa está muito seguro da certeza que tem que a esquerda está refém. De sentar abaixo, vai pagar uma fatura. E põe o PSD no poder, seguramente, e portanto, essa é uma fatura muito cara e que vão ficar mais reduzidos do que perderam mais votos do que perderam desta vez. E isso, de facto, é um instrumento em política que vale ouro. Já não, mas quem perdeu mais votos acabou por ser o PSD e o CDS. Obviamente, não estou a falar... Já agora é um pequeno pormenor, não é? Não, um pequeno pormenor. Mas também perderam, obviamente, perderam votos. Mas perderam votos. Quem ouvir isto julga que o PSD ganhou as eleições. Não ganhou as eleições, mas o PSD teve um mérito. Também tirou... Quer dizer, quem levou a sério foi o PSD. O PSD teve um mérito que o PSD tirou a maioria absoluta ao António Costa. Esse mérito foi o Rui Rio. Esse mérito temos que ter. Isso é um mérito. Esse é um mérito. Vamos falar como é que estávamos os números e as sondagens, as famosas sondagens, todos com o Bloco de Esquerda ia quase aos 20%. Então, a gente lembra-se disso. Nenhuma sondagem do Bloco de Esquerda ia quase aos 20%. Ia duplicar, enfim, a gente viu isto. Além disso, as sondagens não são da responsabilidade dos partidos. Claro. Mas também serve para o PSD esse sentido. Fernando Rosas, como é que vê a entrada destes novos partidos e que contribuição é que eles deram para este debate? Estou a falar dos 3, já não estou a incluir o PAN. São partidos muito diferentes, não é, entre si. Não é? Eu acho que a desestruturação do CDS e a dispersão de votos do eleitorado do CDS possibilitou a entrada no Parlamento, desde logo da Iniciativa Liberal, que aparentemente é uma espécie de subproduto do uma ala liberal radical do CDS, e até provavelmente carregou votos para o aparecimento
desse indivíduo Do Chega. do Chega. Mas até que ponto é que esses dois partidos podem condicionar a direita no Parlamento? Nomeadamente o CDS. Eu acho que isto vai depender... quer dizer, há uma tendência na Europa, e não só na Europa, da direita tradicional se radicalizar e se aproximar de movimentos de extrema-direita. Essa tendência é verificável em Espanha, de uma forma muito clara, é verificável em Itália, é verificável na Alemanha, etc. Na Áustria? Em Portugal, em Portugal isto vai depender um bocadinho das eleições internas dentro do Partido Social Democrata, não é? Há duas linhas claramente que se afrontam, uma linha mais centrista, interpretada pelo Dr. Rui Rio, uma linha mais radical à direita, com apetência para englobar o resto da direita radical, representada pelo Montenegro e pelo outro senhor de Cascais, que eu agora não me recordo o nome, sem nenhum... Pinto Luz. Agora, e isso depende. E, portanto, no PSD, quer dizer, no PSD há ali dois partidos, de alguma maneira, e vamos ver como é que essas eleições... Nos segundos, há dois partidos no PSD. Como é que essas eleições... O Fernando Rodas quer transpor para o PSD o que existe no Bloco de Esquerda, que é aquela que eles juntam. Como é que essas eleições... O PSD é um partido plural. Não há este teatro toda a matéria de eleições. Agora... E isso depende também. E isso depende também. E o livre? Um momento só. E isso depende também da governação. Porque a governação, se a governação for no sentido de aprofundar e desenvolver o que foi a experiência dos 4 anos anteriores, ela esvazia a possibilidade do populismo de extrema-direita ocupar terreno. E, portanto, em último caso, a saber se ou não a governação anterior tem prolongamento e se esvazia essas tendências é o essencial. Bom, e assim chegamos ao fim de mais uma prova dos 9. Boa noite, até para a semana.